Olá pessoal, professor Ayrton, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a função logaritmo. Nós vamos fazer uma revisão de logaritmo, do conceito de logaritmo, das propriedades operatórias dos logaritmos. Eu vou definir o que é a função inversa, para mostrar para vocês que a função logarítmica é uma função inversa da função exponencial, e faremos alguns exemplos, ok? Bom, definição de logaritmo. Dados os números reais positivos a e b com o a diferente de 1, se b for igual a elevado a c, então o expoente c chama-se logaritmo de b na base a, ou seja, logaritmo de b na base a é igual a c, se e somente se a elevado a c for igual a b. A elevado a c for igual a b. O a e b positivo e o a diferente de 1. Essa é a condição de existência do logaritmo, certo? O a e o b devem ser números reais positivos e o a tem que ser diferente de 1. O c é o logaritmo, que é o resultado da operação logaritmo. O a é a base do logaritmo. Se o a for 10, a gente vai omitir a base, tá? Então, o logaritmo de b na base 10, a gente vai escrever somente log de b, certo? Se o a for o e, que é o logaritmo natural, que é a base do logaritmo natural, então a gente, ao invés de escrever logaritmo de b na base e igual a c, nós vamos escrever ln de b na base c. Isso aqui significa, ó, ln de b é a mesma coisa que log de b na base e. Esse e é um número irracional, ele é aproximadamente 2,71, 82, 81, e assim vai, ele é uma dízima não periódica. E o b é chamado de logaritmando, certo? Algumas consequências da definição. Log de 1 na base A, numa base A qualquer, por quê? Porque A elevado a zero, ou seja, todo número elevado a zero vale 1. Certo? Outra consequência lógica aqui. Logaritmo de A na base A é igual a 1. Isso é óbvio que A elevado a 1 é igual a A. A elevado a 1 é igual a A. Outra consequência direta da definição de logaritmo é que logaritmo de A elevado a n na base A é igual a n. Por quê? Porque A elevado a n é igual a A elevado a n, né? A elevado a n, a base elevado ao logaritmo, é igual ao logaritmando. No caso, logaritmando é A elevado a n. Certo? Outra consequência. A elevado ao logaritmo de b na base A é igual a b. Isso daqui é óbvio porque, ó, vamos aproveitar isso daqui, ó. Logaritmo de b na base A é igual a c. Então, eu posso substituir o logaritmo de b na base A por c. Então, eu tenho que A elevado a c. Nota que essa expressão aqui, eu posso substituí-la por c. Olha lá, ó. Falando aqui, né, ó. Falando aqui que eu posso substituir logaritmo de b na base A por c. Então, foi isso que eu fiz. Só que aqui fala que A elevado a c é igual a b. Então, se eu tenho aqui A elevado a c, posso substituir isso daqui por b. Tá? Então, vale essa relação. E outra coisa, logaritmo de A na base b igual ao logaritmo de c na base b, isso c e somente c, o A foi igual ao c, tá? Certo? Se os dois forem iguais,
Isso aqui sai dessa propriedade aqui de cima. Você vai fazer... Se eu fizer b elevado a logaritmo de b na base c igual a a, b elevado a logaritmo de c na base b. Olha lá. B elevado ao logaritmo de b na base c tem que ser igual a da consequência anterior, eu tenho que o a é igual ao c. Certo? Então, essas são algumas consequências lógicas que a gente tem a partir da definição de logaritmo. Alguns exemplos. Ó. Logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Isso é verdade. Por quê? Porque se eu fizer 3 elevado a 4, isso é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso vai dar 81. Logaritmo de 32 na base meio é igual a menos 5. Também é verdade. Meio elevado a menos 5. Como expoente é negativo, eu inverto a base. Então fica 2 elevado a 5. E isso aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 32. Tá? Logaritmo de 3 raiz de 3 na base 1 nono é igual a menos 3 quartos. Isso deve ser verdade também. Vamos conferir? Ó, 1 nono elevado a menos 3 quartos elevado a menos 3 quartos é a mesma coisa que 9 elevado a 3 quartos. Que 9 elevado a 3 quartos. Isso daqui é a mesma coisa que o 9 ele pode ser escrito como 3 ao quadrado. 3 ao quadrado elevado a 3 quartos. Uma potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes o 3 é 6. Eu posso simplificar por 4. Vai ficar 1 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Então, é 3 elevado a 3 meios. Certo? Isso daqui é raiz quadrada de 3 ao cubo. Que pode ser escrito como raiz quadrada de 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Isso aqui é raiz quadrada de 9 vezes 3. É a mesma coisa que raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu tenho 3 raiz de 3. Então, é verdade. Ó. 1 nono elevado a menos 3 quartos é igual a 3 raiz de 3. Olha lá, 1 nono elevado a menos 3 quartos é igual a 3 raiz de 3. Certo? Outro. Sabe-se que log de 25 na base A é igual a 2. Calcule o A. Bom, eu tenho aqui que A elevado a 2 é igual a 25. Da definição de logaritmo, A elevado a 2 é 25. O 25 é 5 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Consequentemente, aqui, o A é igual a 5. Certo? O A não poderia ser mais ou menos 5? Não, porque a base A tem que ser maior do que zero, tá? A base A tem que ser maior do que zero. Essa é a condição de existência desse logaritmo. Propriedades operatórias dos logaritmos. Primeira propriedade, o logaritmo de um produto. Essa primeira propriedade diz o seguinte, ó. Se eu tiver um logaritmo de m vezes n na base A, eu posso transformar isso em logaritmo de m na base A mais logaritmo de n na base A.
Vamos mostrar que isso é verdade. Então, vamos admitir o seguinte. Admita que logaritmo de m na base A seja igual a B, que logaritmo de n na base A seja igual a C, certo? Dessa primeira afirmação aqui, eu tenho que A elevado a B é igual a n. E dessa segunda afirmação aqui, eu tenho que A elevado a C é igual a n. Bom, então, nessas afirmações, nós temos o seguinte, que o logaritmo de m vezes n na base A é igual ao logaritmo de A elevado a B vezes A elevado a C na base A. Nota que o n é A elevado a B e o n é A elevado a C. Isso daqui é um produto de... Aqui no logaritmando, nós temos um produto de potências de mesma base. Então, eu posso conservar a base e somar os expoentes, certo? Da definição de logaritmo, nós temos que logaritmo de A elevado a B mais C na base A é B mais C, certo? Mas o B, ele é logaritmo de n na base A, e o C é logaritmo de n na base A. Certo? Segunda propriedade. Logaritmo do quociente. O logaritmo de m dividido por n é igual a logaritmo de m na base A menos logaritmo de n na base A. Então, aqui a gente pode aproveitar o fato de logaritmo de m na base A ser b e o logaritmo de n na base A ser igual a c. Tá? Então, logaritmo de m sobre n na base A pode ser escrito como logaritmo de A elevado a B sobre A elevado a C na base A. Isso aqui é um quociente, uma razão de potências de mesma base. Então, eu posso conservar a base e subtrair os expoentes. Eu tenho logaritmo de B menos C, logaritmo de A elevado a B menos C na base A. Isso daqui, por definição de logaritmo, é B menos C. Ou seja, é logaritmo de m na base A menos logaritmo de n na base A. Certo? Terceira propriedade. Logaritmo de m elevado a n na base A é igual a n vezes logaritmo de m na base A. Bom, vamos aproveitar aqui. Então, eu tenho que logaritmo de m elevado a n na base A. Isso daqui vai ser logaritmo de m vezes m vezes m vezes m. Aqui, ó, n fatores n na base A. Isso daqui, a partir da primeira propriedade que nós já demonstramos, é logaritmo de m na base A mais logaritmo
Isso aqui é igual a logaritmo de m na base A mais logaritmo de m na base A mais ciências logaritmo de m na base A n fatores. Então, isso daqui é igual a n vezes logaritmo de n na base A. Quarta propriedade, mudança de base. Logaritmo de n na base B, eu posso fazer uma mudança da base B para uma base A da seguinte maneira. Logaritmo de n na base B é igual ao logaritmo de n na base A dividido por logaritmo de B na base A. Lembrando, né, as condições de existência. N, B e A são números maiores do que zero. O B e o A são diferentes de 1. Vamos mostrar que isso é verdade. Vou tomar aqui, eu vou tomar aqui o logaritmo de n na base B. Eu vou mostrar que isso daqui é igual a logaritmo de n na base A dividido por logaritmo de B na base A. Para isso, eu vou admitir o seguinte: logaritmo de n na base B é igual a x, e logaritmo de n na base A é igual a y, e que logaritmo de b na base A é igual a z, certo? Bom, do fato de logaritmo de n na base A ser igual a y, decorre que a elevado a y é igual a n. Logaritmo de b na base A é igual a z, decorre que a elevado a z é igual a b. E que logaritmo de n na base b é igual a x, eu tenho que b elevado a x é igual a n. Bom, se b elevado a x é igual a n, eu posso dizer que posso substituir, né? B eu posso substituir por a elevado a z. Então, a elevado a z elevado a x é igual ao n, e o n é a elevado a y. Certo? Bom, aqui eu tenho que a elevado a z elevado a x é a elevado a z vezes x. E isso daqui é igual a elevado a y. Eu tenho potências de mesma base iguais, então elas têm também, consequentemente, o mesmo expoente. Então, z elevado a x é igual a y. Então, x é y dividido por z. Quem é o x? X é logaritmo de n dividido logaritmo de n na base b. Quem é o x? X é logaritmo de n na base b. Quem é o y? É logaritmo de n na base a. Quem é o z? É logaritmo de b na base a. Então tá aí, demonstrada essa propriedade. Exemplo, ó. Logaritmo, sei que logaritmo de a é 5, logaritmo de b é 3, logaritmo de c é 2. Calcule o valor do logaritmo de a vezes b ao quadrado dividido por c. Então, vamos calcular aqui, ó. Logaritmo de a vezes b ao quadrado sobre c, sabendo que o logaritmo de a é 5. O logaritmo de b
é 3. E o logaritmo de C é 2. Bom, aqui eu tenho um produto de logaritmandos, é que eu tenho uma divisão de logaritmandos. Então, o produto eu transformo em soma. Isso aqui é logaritmo de A mais logaritmo de B ao quadrado. E aqui eu tenho uma divisão. Então, menos logaritmo de C. O logaritmo de A é 5. Aqui eu tenho a potência do logaritmando, então o expoente multiplica o logaritmo, mais 2 vezes o logaritmo de B. E o logaritmo de C é 2. Fica 5 mais 2 vezes o logaritmo de B é 3, menos 2. Então isso aqui é 5 mais 2 vezes o 3 é 6, menos 2. 5 mais 6 é 11, 11 menos 2 é 9. Então, logaritmo de A vezes B ao quadrado sobre C é igual a 9. Certo? Calcule o valor da expressão logaritmo de 5 na base 3 vezes logaritmo de 81 na base 25. Então, logaritmo de 5 na base 3 vezes logaritmo de 81 na base 25. Aqui nós podemos fazer uma mudança de base, mudar todo mundo aqui para a base 3, tá? O primeiro logaritmo já está na base 3, então logaritmo de 5 na base 3, vezes logaritmo de 81 na base 3, dividido por logaritmo de 25 na base 3, tá? Bom, o 81 pode ser escrito como 3 à quarta. Aqui fica logaritmo de 5 na base 3, vezes logaritmo de 3 elevado a 4 na base 3. E o 25 pode ser escrito como 5 ao quadrado. Logaritmo de 5 ao quadrado na base 3. Bom, logaritmo de 3 à quarta na base 3 é 4. Eu tenho 4 vezes logaritmo de 5 na base 3, dividido. Bom, esse 2 pode cair, e ele vai multiplicar logaritmo de 5 na base 3. Mas logaritmo de 5 na base 3 dividido por logaritmo de 5 na base 3 é igual a 1. Então, isso aqui deu 4 dividido por 2, que é 2. Então, portanto, aqui, logaritmo de 5 na base 3 vezes logaritmo de 81 na base 3, isso aqui vai me dar 2. Essa é a resposta. Certo? E aqui, dados que log de 2 é 0,30 e log de 3 é igual a 0,48, calcule o log de 18. Bom, então eu quero calcular o log de 18. O que eu sei? Ele me deu que o log de 2 é 0,30 e que o log de 3 é igual a 0,48. Então, tem que tentar escrever o 18 como produtos de potências de 2 e 3, tá? Se eu fatorar o 18 em fatores primos, por 2 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então, eu posso escrever o 18 como sendo 2 vezes o 3 ao quadrado. Então, o log de 18 é igual a log
de 2 vezes o 3 ao quadrado. Aqui eu tenho produto de logaritmos, então isso vira uma soma de produto de logaritmandos, então vira uma soma de logaritmos. Então, fica logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 ao quadrado. Aqui eu tenho uma potência no logaritmando. Então o expoente multiplica o logaritmo. Então vai ficar logaritmo de 2 mais 2 vezes o logaritmo de 3. O logaritmo de 2 é 0,30. Mais 2 vezes o logaritmo de 3, que é 0,48. Isso aqui vai dar 0,30 mais 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes o 4 é 8, mais 1, 9. Vai dar 0,30 mais 0,96. Isso aqui vai dar 6, 9, 10, 11, 12. Vai dar 1,26. Então, portanto, logaritmo de 18 é igual a 1,26. Certo? Agora o conceito de função inversa, para a gente poder definir aqui a função logarítmica. Função logarítmica. Função inversa. Seja y uma função de x, de a em b. Se para cada y pertencente a b existe exatamente um valor de x pertencente a a, tal que o y seja o f de x, então podemos definir uma função g de b em a, tal que o x seja o g de y. Essa função g, definida dessa maneira, é a função inversa de f, e a gente vai denotar por f elevado a menos 1. A gente não lê f elevado a menos 1, ok? A gente, quando observa a notação, a gente já sabe que eu estou falando da função inversa de f. Aqui tem um esquema, ó. Se todo x no a se corresponde a um y no b, e se todo y de b é correspondido exatamente por um único x em a, então eu posso definir a função inversa. Certo? Essa função f, observe o seguinte, ó, não existe dois elementos de b que sejam imagem do mesmo elemento de a. Quando isso acontece, essa função é chamada função injetora. Certo? E nota que todo elemento de b é imagem de alguém em a. E quando isso acontece, a função é sobrejetora. Se a função for ao mesmo tempo sobrejetora e injetora, ela é chamada de função bijetora. Então, a condição para que exista a função inversa é de que a função seja bijetora. Certo? Um exemplo, ó. A função f de r menos 3 em r menos menos 1, definida por y igual a x menos 1 sobre 3 menos x, admite a inversa, que é a função f menos 1 aqui, inversa, de r menos menos 1 em r menos 3, definida por x igual a 1 mais 3y sobre y mais 1. Vamos lembrar como que a gente obtém a função inversa. Então, se eu tenho a minha função y igual a x menos 1 sobre 3 menos x, x menos 1 sobre 3 menos x, para obter a inversa, eu vou isolar o x aqui, ok? Então, se eu multiplicar incluso aqui, ó, eu vou ter que x menos 1 vezes 1 é x menos 1. Y vezes 3 menos x fica 3y menos xy. Se eu passar o menos xy para o primeiro membro, se eu passar o menos 1 para o segundo membro, eu vou ter que x mais xy é igual
A1 menos, ou melhor, mais 3y. Passo 1 para cá. Ok? Aqui, se eu colocar o x em evidência, o x multiplica 1 mais y. Isso aqui é 1 mais 3y. Eu passo o y dividindo. O y mais 1 dividindo. Então, x é igual a 1 mais 3y dividido por 1 mais y. Certo? Aquele trocou a ordem no numerador, né? Então, y mais 1. Isso aqui é igual a 1 mais 3y sobre y mais 1. Então, é assim que a gente obtém a função inversa. Ok? Bom, se a gente pensar na função exponencial a elevado a x, né? Y igual a elevado a x, eu tenho que a elevado a x é igual a y. Então, eu vou ter o seguinte, ó, que o x é igual a logaritmo, certo? De y na base a. Nota, a elevado a x vai dar y. Isso aqui é a função inversa, função definida dessa maneira aqui, a função inversa da função exponencial. Tá? Então, ó, dado um número real a, o a menor, maior do que zero e diferente de 1, função logarítmica de base a, função f de r, sem o zero, né? Os positivos em R, que associa cada x real ao número real, logaritmo de x na base A. Isto é, f de x é logaritmo de x na base A. Isso aqui de novo, ó. É do número real, a função logaritmo de base A. Definimos a função. Está escrito corrigir isso daqui. Bom, mas como eu mostrei, a gente define a função logarítmica como a função inversa da função exponencial. A função exponencial, y igual a elevado a x, vai admitir uma função inversa da seguinte maneira, ó. X igual a logaritmo de y na base a. Nota que a elevado a x vai dar y, certo? Então, nós definimos a função logarítmica como sendo f de x igual a logaritmo de x na base a. É uma função de r estrela mais em R, que associa cada número real x ao número real logaritmo de x na base A. A condição é que o número A tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Essa é a condição de existência da função logarítmica. Certo? Aqui nota que a função logarítmica ela é a função inversa da função exponencial. O gráfico da função logarítmica ele sempre vai estar à direita do eixo y. Tá aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da função logarítmica, nesse caso aqui. Quando a base do logaritmo a estiver entre 0 e 1. Esse daqui, ó, é o gráfico da função logarítmica quando a base a for maior do que 1. Tá? Quando a base for maior do que 1, a função logarítmica é crescente. E quando ela for entre 0 e 1, a função logarítmica é decrescente. Esse gráfico ele é simétrico ao gráfico da função a elevado a x em relação à reta y igual a x. Aqui eu tenho a reta y igual a x. E nota que o gráfico da função logarítmica ele é simétrico ao gráfico da função exponencial correspondente, a sua inversa. Tá vendo? Que é o gráfico da função inversa
aqui o gráfico da função logarítmica. Lembrando que a inversa aqui é a função exponencial. Ok? Exemplo. A altura média do tronco de certa espécie de árvore que se destina à produção de madeira evolui, desde que é plantada, segundo o seguinte modelo matemático. H de t é igual a 1,5 mais logaritmo de 1 de t mais 1 na base 3, com o H de t em metros e o t em anos. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, 3,5 metros de altura, o tempo em anos transcorrido do momento da plantação até o corte foi de... Alternativa A é 9, B é 8, C é 5, D é 4 e E é 2. Bom, então ele quer saber em quanto tempo a altura chega a 3,5 metros. Então, esse primeiro exemplo aqui, ó, ele quer saber em quanto tempo a altura, que é uma função do tempo, né? Seja 3,5 metros. Eu sei que H de t é igual a 1,5 mais logaritmo na base 3 de t mais 1. Bom, vamos substituir h de t por 3,5. Então, 3,5 é igual a 1,5 mais logaritmo de t mais 1 na base 3. Se eu passar 1,5 para o primeiro membro, eu vou ter 3,5 menos 1,5 igual a logaritmo de t mais 1 na base 3. 3,5 menos 1,5 é 2. 2 é igual a logaritmo de t mais 1 na base 3. Da definição de logaritmo, 3 elevado a 2 é igual a t mais 1. Então, t mais 1 é 3 elevado a 2, é 3 ao quadrado. Continuando, t mais 1 é igual a 3 ao quadrado, 9. Então, o t, 9 menos 1. T igual a 8. Resposta, 8 anos. Certo? Alternativa aqui, ó. Alternativa B. 8 anos. Segundo exemplo. Sabemos que o número de bactérias numa cultura depois de um tempo t é dado por n igual a n0 vezes z elevado a rt, em que n é o número inicial, ou seja, a quantidade quando t for zero, e r é uma taxa de crescimento relativo. Em quanto tempo o número de bactérias dobrará se a taxa de crescimento contínuo é de 5% ao minuto, dado que o ln de 2 é igual a 0,7, certo? Bom, o que a gente tem aqui? Ó? Ele quer saber em quanto tempo, ele quer saber o tempo, ele quer saber o tempo, então esse é o objetivo do problema, em que o número de bactérias dobrará. Então, o N vai ser igual ao dobro do número inicial, ou seja, 2 vezes o N0. Ele deu para nós que a taxa R é de 5% ao minuto, certo? Então, o tempo vai estar aqui em minutos. 5%, 0,05. Ok? Então, vamos substituir na nossa equação aqui. Então, eu tenho a equação N igual
N0 vezes Z elevado a RT. O N vai ser o dobro do N0. Tá? E a minha taxa é de 0,05. Ok? Bom, cancelando N0 com N0, eu tenho que 2 é igual a E elevado a 0,05t. Passando o logaritmo na base E, ou seja, o ln, então ln de 2 é igual a ln de E elevado a 0,05t. Com ln de 2, ele deu que é 0,7. Porque eu tenho uma potência no logaritmando, então fica 0,05t, que é o expoente, multiplicando o ln de E. Mas ln de E, isso daqui, ó, ln de E é log de E na base E. Isso aqui vale 1. Tá? Então, o T, 0,05t, é igual a 0,7. Então, o T é 0,7 dividido por 0,05. E isso daqui, 0,7 dividido por 0,05, isso aqui vai me dar 14. Então, o T é igual a 14 minutos. Esse é o tempo que esse grupo de bactérias demora para dobrar a quantidade. Certo? Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.